Eu quero falar sobre um texto que ele é muito conhecido, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova, né, todos os dias. E eu creio que nessa noite Deus vai trazer uma palavra aos nossos corações para nos alimentar de acordo com a sua vontade. Eu quero ler um texto no livro, né, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os irmãos conhecem muito bem. Fiquei feliz aí que Glauber falou que a irmã Beth, né, tá para vir aqui para Petrolina, que bênção. Vai trazer mais alguns irmãos aí de Macau também, maravilha. Teve alguns irmãos, é bênção de Deus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou ler novamente o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que nessa noite o Senhor venha aplicando essa palavra nos nossos corações, de acordo com aquilo que nós necessitamos, pois só Ele conhece, né, a nossa necessidade espiritual, aquilo que nós precisamos ouvir dele. Eu, ouvindo o irmão Glauber falando sobre a experiência de ouvir a Bíblia, né, algo tremendo, né, a experiência de ouvir a Bíblia é algo maravilhoso. E aí eu também fiz uma experiência nesse contexto, Glauber, ouvindo você, lembrei, de ouvir a Bíblia e, ao mesmo tempo, ouvir e ler. É impressionante. Não sei se você está fazendo assim, mas ouvindo e lendo, isso é impressionante como realmente ela vai ficando realmente no nosso coração, né, ficando registrada na nossa vida e na nossa mente. É muito gostoso fazer isso. Então, né, respaldo aqui o contexto que Glauber falou, né, de você ouvir a Bíblia, né, ouça a Bíblia, leia a Bíblia, é maravilhoso. Não perca essas oportunidades. Então, queridos, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui sobre, né, 2 Crônicas, capítulo 2, ou melhor, capítulo 7, versículo 14, a gente vê que, né, o contexto aqui de 2 Crônicas 2, 7, 14, é uma promessa, né, a um chamado de Deus. E quando nós olhamos esse contexto, nós percebemos que isso aconteceu em um dado momento. Em que momento realmente aconteceu, né, de Deus estar falando com o seu povo através desse texto? Foi exatamente após a dedicação do templo, né, após Salomão dedicar o templo ao Senhor, né, e naquele momento ali, Salomão havia pedido a Deus de que Deus realmente viesse, né, estar ouvindo, que Deus sempre viesse ouvir o seu povo, ou a oração, ou ao pedido que aquele povo fizesse naquele lugar. E que ele ouvisse as orações feitas na direção do templo. Nós sabemos que as pessoas oravam na direção do templo. Então, Salomão, ele faz esse pedido a Deus, né? Esse é o contexto, e que ele ouvisse as orações feitas na direção do templo. Em resposta, na verdade, Deus aparece a Salomão nesse contexto, né? Um contexto de aparecimento, e diz que ele ouvirá as orações do seu povo. Isso é, Deus fala com Salomão e diz a Salomão que ele ouvirá as orações do seu povo. Porém, há uma condição para que essas orações fossem ouvidas, né? E eu louvo a Deus porque isso não mudou, né? Louvo a Deus porque a palavra de Deus, ela é atemporal. A palavra de Deus, ela é atemporal. Então, não mudou, Deus continua sendo o mesmo e agindo da mesma forma. Qual era a condição? O povo deveria se voltar para ele em humildade. Deveria estar voltado para Deus com um coração humilde. O povo deveria estar voltado para Deus em oração e arrependimento. E aí Deus mostra essa condição, né? E aí é quando vem o texto de 2 Crônicas,
capítulo 7 e versículo 14. Primeira coisa que ele diz é: se o meu povo se humilhar, né? Deus leva o povo, né, naquele contexto ali, mostrando, né, que o caminho para se aproximar de Deus é um caminho da humildade, né? O caminho da humildade. Exercemos, na verdade, esse conceito de humildade e uma vida de humildade diante de Deus. É a humildade, irmãos. Ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que significa isso? Nós entendemos o que significa esse contexto, esse propósito que Deus estava falando sobre humilhar. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer a nossa total dependência dele, né? Nos colocarmos diante de Deus em uma total dependência dele. Se você entender isso, eu entender isso, nós entendemos que precisamos estar na total dependência de Deus. Eu e você admitimos que sem Deus somos incapazes de viver uma vida de justiça e de nos libertar dos nossos pecados. Isso é, jamais seremos capazes de viver uma vida de justiça, né? Uma vida de justiça e nos libertar dos nossos pecados, a menos que nos humilhemos diante de Deus. A menos que venhamos reconhecer quem nós somos diante dele. Diante de Deus, nós somos pequeninos. Diante de Deus, nós somos muito pequenos. Mas nós entendemos que servimos a um Deus que é grande. Diante de Deus, nós entendemos que somos extremamente limitados. Mas servimos a um Deus que não tem limite, um Deus ilimitado. Né? Diante dele, nós entendemos que não podemos. Mas diante dele, nós entendemos que ele pode. Então, quando nós nos colocamos nesse posicionamento, nós entendemos que estamos na total dependência de Deus. Mas, pastor, quando é que nós estamos na total dependência de Deus? Existe uma fase da nossa vida? Não. Todos os dias, a todo momento. É por isso que nós precisamos manter a nossa vida em uma conexão constante com Deus. Não podemos jamais pensar que já sabemos o suficiente, né? Que já temos, né, que já adquirimos diante de Deus, né, aquilo que nós esperávamos, aquilo que nós queríamos. Não. Nós devemos entender que somos eternos aprendizes da palavra de Deus. Por isso que há a necessidade de nós estarmos buscando a palavra de Deus diariamente, constantemente, buscando a palavra de Deus. E aí eu volto pegando esse gancho do que Glauber falou, seja através da Bíblia, né, você ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia, né, escrevendo a Bíblia. Essa semana, nesses dias, eu vi assim, algo que foi, né, eu vi que foi um desafio muito grande, uma igreja, não me falha a memória, em Minas Gerais, que foi lançado um desafio a essa igreja escrever toda a Bíblia, né? E aí fizeram, não sei se vocês viram aí na internet, e aí fizeram uma impressão muito grande, e vários irmãos, né, que praticamente quase todos os irmãos daquela igreja, eles ficaram responsáveis por, né, um trecho da Bíblia, um livro da Bíblia, e aí foram escrevendo, conseguiram, né, escrever a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós precisamos ter essa conexão com Deus, porque só assim nós vamos estar demonstrando essa humildade no contexto de que nós precisamos do Senhor, que não somos, na verdade, autossuficientes em momento algum da nossa vida, mas em todos os momentos, escuta o que eu vou dizer, não somos autossuficientes, mas em todos os momentos dependentes de Deus. Então, coloca isso no teu coração, em todos os momentos dependentes de Deus. No mundo atual em que eu e você vivemos, a humildade muitas vezes é vista como fraqueza, né? Às vezes você vai demonstrar uma atitude de humildade e as pessoas podem interpretar ou ver você como uma pessoa fraca. Mas o reino de Deus, ele é o primeiro passo para a verdadeira força. Então, se nós demonstramos humildade diante de Deus, né? E mostramos diante dele que nós estamos na sua total dependência, isso não é atitude de fraqueza, muito pelo contrário. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque ele reconhecia a sua total dependência de Deus. Então, quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque eu dependo inteiramente de Deus. Eu estou nessa conexão com Deus. Eu estou nesse relacionamento constante com Deus.
Então, eu me mantenho forte, não porque eu sou forte, eu me mantenho forte porque o meu Deus é forte. Né? Então, nós devemos compreender isso, nós devemos entender isso. Então, a verdadeira força não vem de mim e não vem de você. A verdadeira força vem do Deus que nos fortalece. É Ele que nos fortalece dia após dia. Então, nós entendemos que humilhar-se diante de Deus significa também abandonar o nosso orgulho e a autossuficiência. O nosso orgulho e a autossuficiência. Né? O orgulho ele tem que ficar para trás, o orgulho tem que ficar extinto de cada um de nós. Né? Essa é a realidade. E nós devemos entender que não somos, repito, autossuficientes. O que significa isso, pastor? Significa reconhecer que nossas melhores tentativas de viver sem Ele são insuficientes. Significa entender que todas as nossas tentativas, por melhores que sejam, né, de viver sem Ele é insuficiente. Então, todas as nossas conquistas e todas as nossas vitórias, é o nome dele que é glorificado. É o nome dele que é exaltado. Por quê? Porque nós estamos constantemente na total dependência de Deus. É Ele que nos sustenta com a sua mão poderosa, é Ele que nos sustenta com a sua mão forte, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta muitas vezes quando caímos, né? É Ele que realmente que nos ajuda em todo momento da nossa vida. Da nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, e ela está cheia de exemplos de pessoas que alcançaram a graça de Deus porque se humilharam diante do Senhor. Se colocaram em uma posição de humilhação diante de Deus. Como é bom, né, nós pensarmos sobre isso, como é bom nós entendermos sobre essa questão de nos humilharmos diante do Senhor. E podemos, eu acho que é algo tremendo, nós temos a oportunidade de pensar nesse contexto de humilhação diante do Senhor. Mas quando é também que nós procuramos nos humilhar diante de Deus? É quando nós reconhecemos quem nós somos diante dele. É quando nós reconhecemos a nossa carência de Deus, a nossa necessidade de Deus. Mas quando é que também que nós entendemos que devemos nos humilhar diante de Deus? É quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós reconhecemos que pecamos e vamos diante do nosso Pai, do nosso Deus, com um coração arrependido. Aí sim, é uma atitude de humilhação. É uma atitude em que nós reconhecemos que precisamos dele, que sem ele nós não temos como, né, receber o perdão. Isso aqui é magnífico. Onde nós vemos esse exemplo? Vemos em Davi. Davi, depois que ele pecou, né, sabemos o grave pecado de Davi, então Davi pecou gravemente. E aí, naquele momento, ele escreve o Salmo 51. Um clamor misericordioso baseado em seu arrependimento profundo e sua disposição de reconhecer o seu eu diante de Deus. Né? Esse Salmo 51, ele é maravilhoso. Eu não ia nem, na verdade, ler esse Salmo, mas ele é tão maravilhoso, né, exatamente devido ao nosso tempo. Não dá para a gente completar aqui, não tem problema. Mas o Salmo 51, eu vou ler só para você dormir com esse sentimento, com essa coisa maravilhosa, que quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos diante de Deus, ele está disposto a nos perdoar, né? Mas quando isso acontece, quando nós temos um coração sincero, quando nós temos um coração sincero. Então, Salmo 51, vou ler aqui de forma bem rápida, né? Para nós entendermos aqui, são apenas 19 versículos, mas eu quero ler aqui de forma bem rápida, para você dormir com esse salmo no seu coração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que reconhecimento maravilhoso aqui. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O reconhecimento do que havia feito, né? Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Olha a forma que ele coloca Deus aqui, a posição de Deus. Eis que iniquidade fui formada, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto
me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama o quê? Deus ama a verdade. Davi estava sendo verdadeiro diante de Deus. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, né, um trecho muito maravilhoso aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação ou da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos aqui o posicionamento de Davi depois de cometer um pecado muito sério, pecado gravíssimo, né? A gente lendo esse texto, a gente fica imaginando como estava o coração de Davi naquele momento. Mas ele estava quebrantado diante de Deus, ele estava se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o que ele fez e exaltando o nome do Senhor. Então, querido, o propósito da humildade, Deus disse, aquele que se humilhar, né? É esse, né, o contexto. Se o meu povo se humilhar, então Davi estava humilhado diante do Senhor. O que é que a palavra de Deus vai dizer? Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. É o que está escrito em Tiago, capítulo 4, e versículo 6. Isso nos mostra, queridos, que a humildade é um terreno onde o perdão e a restauração começam. Olha como isso aqui é interessante. Mostra que a humildade é o terreno onde o perdão e a restauração começam. Então, quando nós reconhecemos que nós somos diante de Deus, quando nós reconhecemos que pecamos diante do Senhor e vamos diante dele, esse é o terreno do perdão e da restauração. É o caminho. É o que é isso, pastor? É o propósito da humildade, de nos humilharmos diante de Deus. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, abrimos as portas para que a graça de Deus venha operar em nossa vida. E o que é graça, pastor? É favor imerecido. É quando nós chegamos diante de Deus com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração arrependido. Nós não merecíamos. A oração de Davi deixa bem claro isso. Ele deixa isso bem claro. Nós não merecíamos. Mas a graça de Deus, a bondade de Deus vai nos restaurar. É pela bondade, é pela graça de Deus que nós somos perdoados e passamos, a partir daquele momento, viver um momento de graça, um momento abençoado na presença do nosso Deus. E quando nós vamos, irmãos, diante de Deus com o coração humilde, né, isso deve ser de forma genuína, deve ser verdadeiro. Davi estava sendo verdadeiro diante de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Então, essa atitude de humildade deve ser uma atitude genuína, pois Deus conhece a mim e a você, muito mais do que nós mesmos. Então, não se trata apenas de palavras ou rituais vazios. Não, não é isso. Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós vivemos diante de Deus essa intimidade com Ele, nós vamos diante de Deus com o coração sincero. Porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Então, não é apenas palavras ou rituais vazios, mas uma transformação interna da nossa vida, onde colocamos Deus no centro das nossas vidas. Então, é uma transformação interna
é algo que acontece de dentro para fora. Então, é isso, e foi isso que aconteceu na vida de Davi. Coloque-se, irmão, diante de Deus, com um coração humilde, e você vai viver grandes experiências com o Deus que você serve. Com o Deus que você serve. Eu tenho plena convicção que cada um de vocês aqui tem tido várias experiências com Deus, mas vocês viverão maiores ainda, quando você se colocar diante de Deus com o coração humilde. O Senhor continua dizendo, orar e buscar a minha face. Orar e buscar a face do Senhor. Então, nós estamos orando e buscando a face do nosso Deus. O poder da oração e da intimidade com Deus é algo magnífico. Né? Nós já ouvimos muitas vezes, né? Crescemos ouvindo isso, né? Pouco oração, pouco poder, né? Nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Então, o poder da oração e da intimidade com Deus está em buscar a face do Senhor. Em buscar a face do Senhor. Quando, pastor, que eu devo buscar a face do Senhor? Todos os dias, em todo momento. A Bíblia vai dizer, tudo que nós viemos fazer, façamos para a glória de Deus. Então, é algo constante na nossa vida. Então, esse segundo aspecto, né, da passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é orar buscando a face do Senhor. A oração é mais do que simplesmente pedir coisas a Deus. Né? A oração é muito mais, né, do que pedir coisas a Deus. É uma forma de relacionamento e intimidade com Ele. Às vezes, irmãos, quando nós temos aquela, né, a intimidade com Deus, muitas vezes a coisa que nós menos fazemos é pedir alguma coisa. Porque é gostoso estar na presença de Deus. Né? Mas, geralmente, a gente não tem, sei lá, tanto tempo de orar, né? A gente não tem tido tanto tempo de estar orando, né? E aí, o que é que acontece? Como a gente não tem tempo de orar, o pouco tempo que nós temos, ao invés da gente manter um relacionamento mais íntimo com Deus, a gente só se lembra de pedir. Porque o tempo é corrido muitas vezes, né? Talvez muitos de vocês estão aqui, estão pensando aí, mas o meu tempo realmente é muito corrido, então, não tem aquele tempo de intimidade com Deus. Então, o pouco tempo que você tem, eu queria que você pudesse, a partir de hoje, pensar sobre isso, sobre o seu tempo diante de Deus, né? E procurar, na verdade, mudar esse aspecto da sua vida, né? Porque o pouco tempo que você tem, você pede muito a Deus. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Geralmente, quando nós temos pouco tempo diante de Deus, nós temos a oportunidade de falar e não temos a oportunidade de ouvir. Temos a oportunidade de falar e não temos a oportunidade de ouvir. Mas como assim, pastor? Você já testou, já fez a experiência de conversar com alguém de forma rápida? Geralmente, quando você conversa com alguém de forma rápida, né, ou caminhando com essa pessoa, ou com atenção em outra coisa, a pessoa pode até falar, mas você não vai ouvir. Você não vai compreender, você não vai entender. Porque está sendo, né, você não está tendo um diálogo. E quando eu falo em intimidade com Deus, não é só você falar, é você falar e ouvir Deus falar com você. É você falar e parar para que Deus realmente venha falar com você. Vocês estão me entendendo? Então, esse contexto é importante. A oração não é simplesmente, né, pedir coisas a Deus. E muitas vezes é isso que a gente tem feito. Cláudio, eu vou ficar conversando aqui e quando for a hora você puxar aí no meu paletó, tá bom? Você me avisa, tá certo? Então, muitas vezes pensamos dessa forma, mas é muito mais que isso. É o quê? É uma forma de termos um relacionamento de intimidade com Deus. Quando Deus nos chama para orar e buscar a sua face, Ele está nos chamando para um relacionamento mais profundo. Eu queria que você pensasse nisso. Relacionamento mais profundo. Relacionamento mais profundo. Relacionamento mais profundo. Por que eu estou repetindo? Porque eu quero que você guarde isso no seu coração. Por que é que eu estou repetindo? Porque eu quero que você pense sobre isso a partir de hoje. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Talvez, irmãos, eu não sei, claro que eu não conheço a sua vida com Deus, eu não conheço como você está diante de Deus, mas talvez até a vigília aqui seja algo que você justifica, sabe? Que você justifica. E talvez esse momento da vigília, ele é muito maravilhoso,
né? É um momento, sim, extremamente importante. É um momento que você está aqui compartilhando algo, é um momento que você está participando do momento de oração, é um momento que você está participando, né, ouvindo a palavra de Deus, e talvez durante o dia todinho você só tem esse momento da vigília. E aí você diz assim, mas está na bênção, é o momento que eu passo ali, né, buscando, né, ouvindo a palavra, em comunhão com os irmãos, que bênção. Agora, a minha pergunta é, não só, eu estou me referindo ao contexto da vigília, porque muitas vezes você pode usar a vigília, né, para esse contexto, e você dizer que está tendo um relacionamento íntimo com Deus. E aí pode ser qualquer outro momento, pode ser qualquer outro momento. Talvez você que trabalha, chega na empresa, não sei, mas na tua empresa tem um momento lá de devocional, você faz a devocional com os irmãos da empresa, e diz assim, olha, hoje eu já busquei a presença de Deus, que maravilha. Ou em qualquer outro lugar que você chegue e tem um contexto cristão, que você participa de alguma coisa durante o seu dia. Agora, a minha pergunta é, nesses momentos que você tem, de forma muitas vezes coletiva, porque nós podemos buscar a Deus de forma coletiva ou individual. E aí, quando eu falo que podemos buscar a Deus de forma coletiva e individual, eu quero dizer que nós devemos buscar a Deus de forma coletiva, mas também devemos buscar a Deus de forma individual. A Bíblia vai dizer que nós não devemos deixar de congregar, porque a igreja é um lugar que nós devemos congregar, e é onde nós buscamos a Deus de forma coletiva. Mas a Bíblia também vai dizer, tranca a porta do teu quarto, entra no teu quarto, tranca a porta e busca o teu pai em secreto, porque ele vai te ouvir em secreto e ele vai recompensar. E ele vai te recompensar. Então, talvez você pense que muitos momentos como esse que eu falei, levam você a ter uma intimidade maior com Deus. Agora, a minha pergunta é, você tem tido essa intimidade com Deus apenas nesse momento, ou você tem reservado um momento para você e Deus, para você estar buscando a presença de Deus de forma mais direta? Por que não dizer de forma mais intencional? Né? De forma mais intencional. Você buscar a Deus de forma intencional. Você está orando a Deus de forma intencional. Você ter tempo para buscar, falar com Deus, mas também ter tempo de ouvir a Deus. Ter tempo de ouvir a Deus. Não só de falar, mas dialogar com Deus. Deixar de ser um monólogo, mas ser realmente um diálogo, né? Uma conversa, né? Maravilhosa com Deus. Então, isso requer o quê? Intimidade com Deus. Isso requer intimidade com Ele. Isso não acontece de qualquer forma, né? Eu vejo tantas pessoas dizendo como eu queria ouvir Deus, né? Como eu queria ouvir Deus. E aí tem algumas formas que nós ouvimos Deus. Nós ouvimos Deus através da palavra, né? É claro que nós ouvimos Deus através da palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Mas quando nós estamos a sós com Deus, nós estamos debruçados na palavra de Deus, irmãos, nós vamos ouvir Deus falar de forma mais objetiva. Nós vamos ouvir Deus falar de forma mais direta, mais contundente, de forma mais eficaz. Com certeza nós vamos ouvir isso. Então, ele está dizendo, se o meu povo me buscar, né, o meu povo orar e buscar a minha face. É esse contexto de buscar a face de Deus. Então, quando Deus nos chama para orar e buscar a sua face, ele está nos chamando para um relacionamento, como eu falei, mais profundo. Buscar a face de Deus significa desejá-lo acima de tudo. Buscar a face de Deus, guarde isso no teu coração, significa desejá-lo acima de tudo, né? Desejá-lo acima de tudo. A minha pergunta é, você tem desejado a Deus acima de tudo? Desejar a Deus acima de tudo, buscar a sua presença em nossas vidas, não apenas buscar as suas bênçãos, né? Porque tem gente que, infelizmente, hoje está buscando só as bênçãos de Deus, está se esquecendo do abençoador. E que com o abençoador você tem que ter intimidade com ele. Não é só buscar as bênçãos, né? Muitas vezes Deus tem sido misericordioso, tem nos levado a receber as bênçãos e contar as bênçãos, e vidas têm sido edificadas. Mas não é só isso, irmãos. Né? Não é só isso. É buscar a presença de Deus com intimidade com Ele. É reconhecer que nossa maior necessidade é o próprio Deus e não apenas o que Ele pode nos dar. Escute isso. Reconhecer que nossa maior necessidade é o próprio Deus e não aquilo que Ele pode nos dar. Porque muitas vezes você já ouviu vários testemunhos. Quando você escuta testemunhos, os testemunhos são embasados em quê? Né? São embasados em quê, os testemunhos? Naquilo que Deus nos dá. Né? Então, você vai contar algo que Deus fez na sua vida, algo que Deus deu a você.
Então, você vai basear o seu testemunho naquilo que Deus te dá. Agora, a questão é, se nós entendemos que reconhecer que a nossa maior necessidade é o próprio Deus. Você já viu alguém contando testemunho assim? Aquele testemunho mesmo fervoroso, poderoso, e diz assim, rapaz, eu estava num momento de intimidade com Deus, e falar assim, ó, Deus falou comigo assim de forma, ou trazendo exortação, me corrigindo de alguma coisa. Então, geralmente, você não escuta as pessoas contar testemunho dessa forma, de momento de intimidade com Deus, mas é daquilo que talvez orou e Deus abençoou, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus vai fazer. Mas eu quero que você entenda isso, é reconhecer que a sua maior necessidade é o próprio Deus e não apenas aquele que pode te dar. Nós olhamos isso quando nós pensamos na história de Jó, né? Quando Jó perdeu tudo, né? Nós entendemos que Jó servia a Deus não pelo que Deus podia dar para Jó, mas pelo que Deus significava para ele. Foi por isso que mesmo Jó tendo perdido tudo, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não abriu mão da sua fidelidade com Deus. Por que, irmãos, nós poderíamos perguntar, por que Jó não abriu mão da sua fidelidade com Deus, da sua vida com Deus? Porque Jó conhecia a Deus. Porque Jó tinha intimidade com Deus. E mesmo tem tanta intimidade com Deus, irmãos, às vezes a gente olha assim, como é que pode? Mesmo tem tanta intimidade com Deus, no finalzinho lá já diz assim, eu conheci apenas de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Depois que eu passei por um processo, aí eu pude entender que eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Então, irmãos, você entender isso. Não é apenas as bênçãos que ele pode dar, mas é quem Deus é para você. Isso é, a sua maior necessidade é o próprio Deus. Então, mantenha essa linha de intimidade com Deus, essa linha de estar na presença de Deus, de manter um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, buscar a face de Deus também implica em abrir mão das nossas distrações, dos ídolos que competem com a atenção. Então, quando eu falo de distrações hoje, distrações é o que não falta. Eita, que não falta, né? E não falta, não falta, não falta distrações. Mas onde é que, pastor, mas o senhor está dizendo isso, onde é que eu encontro tantas distrações, irmãos? Irmãos, tem tantas coisas para nos distrair, né? Nos distrair. Celular é uma delas, redes sociais, não tem como a gente falar sobre distrações e não falar sobre isso. Tantas coisas tentam nos distrair da presença de Deus. Pastor, mas como é que o senhor fala sobre isso? Como é que o senhor está vendo isso? Vê lá no teu Instagram vai ter um momento que você vai ver lá, que você vai poder verificar e ver quanto tempo você passa no Instagram durante o dia. Quanto tempo você passa, né, com o dedinho rolando lá a tela, né? Se não for assim, assim, mas rolando a tela. Vê lá quanto tempo você passa. Então, tantas coisas para nos distrair. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Com aquilo que vai competir, né, e tirar a nossa atenção das coisas para Deus. Nós temos N atividades durante o dia. N atividades durante o dia. A partir do momento que nós acordamos, até quando vamos dormir, tem N atividades. É tanto que, às vezes, a gente pensa que o dia de 24 horas não é suficiente para tantas atividades que nós temos. Mas, dentre esse tempo, né, de 24 horas e as atividades que nós temos, vamos analisar qual é o tempo que nós temos dado para o nosso Deus. Qual é o tempo que nós temos tido essa intimidade com o nosso Deus. Então, muitas vezes, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Será que colocamos? Não estou aqui julgando nem prejulgando você. Mas é uma indagação, é uma pergunta. Será que nós estamos colocando muitas outras coisas no lugar de Deus? Né? Muitas vezes devemos pensar sobre isso. Muitas vezes nossos empregos, nossos relacionamentos, nossas posses. Mas Deus nos chama a buscar a sua face acima de tudo. Quando buscamos com sinceridade, Ele nos promete que o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Então, irmãos, temos muitas vezes colocado muitas coisas no lugar de Deus. Eu não quero aqui enumerar nada, né, nem questionar sobre isso, mas eu queria só levar você a pensar sobre isso. Só você a pensar. Eu entendo até que eu não estou falando nada novo,
mas às vezes é bom a gente lembrar das coisas, né? Eu estou aqui só levando você a lembrar de algumas coisas, para que você possa ficar atento naquilo que você está fazendo, da forma que você está buscando a Deus. Outra coisa que Deus disse nesse mesmo texto é converter dos seus maus caminhos. Né? Converter dos seus maus caminhos. Poderia dizer, como é que Deus vai falar para alguém, para o povo seu, converta dos seus maus... Ah, pastor, mas eu já sou servo de Deus, eu já estou na presença de Deus. Você lembra que eu falei no início, né? Não somos autossuficientes, estamos na total dependência de Deus constantemente. Se não vigiarmos, é complicado. Se não vigiarmos, é complicado. Eu tenho falado na igreja que nós somos tentados do momento que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Agora, nós temos que decidir se nós vamos cair nas tentações, se nós vamos nos envolver com o pecado, ou se nós preferimos obedecer a Deus. Então, entenda isso, levando mais uma vez para esse contexto da autossuficiência. Você não é autossuficiente. Então, na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você depende de Deus. Então, manter esse relacionamento com Deus para que você possa, sim, né, olhar aquilo que você está fazendo, que é agradável, que não é agradável diante de Deus. Então, o Senhor nos chama a um arrependimento verdadeiro. A um arrependimento verdadeiro. Ser verdadeiro quando nós estivermos conversando com Deus, lembrando desse contexto da nossa vida de arrependimento. Então, Deus nos chama para nos convertermos verdadeiramente, né? Ou melhor, nos arrependermos verdadeiramente diante de Deus. Eu conheci uma pessoa, alguns anos atrás, que de vez em quando ele me procurava e dizia assim, pastor, eu vim aqui para nós orar, porque eu pequei de novo contra Deus. E tu vai orar sozinho, tu pode orar sozinho e se arrepender. Não, é porque eu me arrependi, aí no outro dia ele cometia o mesmo pecado, no outro dia ele cometia o mesmo pecado, e toda vez que ele cometia o mesmo pecado, ele se arrependia diante de Deus. Irmãos, Deus quer de nós um arrependimento verdadeiro. A Bíblia vai dizer, aqueles que confessam e continuam fazendo, encontrará de Deus a misericórdia. É assim que diz o texto? É óbvio que não. O texto vai dizer, aquele que confessa e deixa, encontra de Deus a misericórdia. Confessa o quê? E deixa. Isso é, confessa e não continua praticando. Confessa e não continua fazendo. Muito pelo contrário. Confessa e abandona. E aí vai encontrar de Deus a misericórdia. Então, irmãos, segundo as crônicas, nesse contexto, né, nessa condição, nos coloca e nos mostra a necessidade de converter dos nossos maus caminhos. Arrependimento é mais que um sentir remorso ou vergonha do pecado. É verdadeiramente. Não é um remorso, é a necessidade de se converter dos nossos maus caminhos. Né? E é mais do que sentir remorso ou vergonha do pecado. Porque tem gente que comete pecado e se envergonha, mas depois está cometendo de novo. Será que você já ouviu alguém chegar na igreja arrependido, envergonhado? Tem irmãos que é preciso, às vezes, um esforço grande, um gastar de energia muito grande para buscar esse irmão em casa, para que ele volte para a igreja, sabe? Porque ele pecou, ficou envergonhado, e ao invés dele buscar, é falta de intimidade com Deus. Ao invés de buscar aprender o que é que ele faz, não vai à igreja, não. Os irmãos estão sabendo do meu pecado, estou envergonhado, estou envergonhada. E aí não vai para a igreja, vai piorar a situação. Vai piorar a situação. Então, não é apenas uma atitude, né, de remorso ou vergonha do pecado, mas é uma atitude de mudança, é uma mudança de direção, né? Reconhecer o pecado, mudar a direção. Estava indo nessa direção, vou dar uma meia volta, vou ver e vou buscar a presença de Deus. Isso é, se converter dos seus maus caminhos. Implica virar as costas para o pecado e caminhar na direção de Deus. Que Deus é esse? É um Deus que usa da sua bondade e misericórdia, da sua compaixão, nos perdoa para que nós estejamos diante dele. Agora, é importante nós falarmos aqui, não é uma vida de peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. Não é isso. Não é brincar com Deus nesse sentido. É entender que ele perdoa quando nós pecamos. Uma vez eu falando aqui, eu acho que foi aqui que eu falei também, eu dei um exemplo que quando nós pecamos, temos essa intimidade com Deus, reconhecemos de Deus, né, nos humilhamos diante dele, reconhecendo que nós somos diante dele, o pecado geralmente é um acidente. Nós pecamos não por querer, mas às vezes é um acidente, né? E eu até dei um exemplo aqui, se não me falha a memória, não sei se vocês vão lembrar, se foi aqui que eu falei, que a gente fala em tantos lugares, né, que você está batendo o martelo na cabeça de um prego, e aí o que é que acontece? Quando você
tenta acertar a cabeça do prego e acerta a cabeça do dedo, né? Aí você houve um acidente. E a dor foi grande, não foi? Você queria acertar a cabeça do prego e acertou a cabeça do dedo. E é uma dor terrível. A dor é a consequência. A consequência de quê? Do erro. Você queria acertar algo, errou e acertou a cabeça do dedo. Mesmo assim é um pecado. Vai ter consequência? Vai sim. Vai ter uma consequência. Mas o nosso propósito aqui é entender que há ou deve haver uma mudança de direção. Você vai mudar a direção. O arrependimento não é apenas uma emoção temporária, mas uma decisão permanente de abandonar aquilo que afasta você de Deus. Vou repetir, né? O arrependimento não é uma emoção temporária. Alguém cai em si, digamos, e tem uma emoção temporária e se arrepende. Não, mas é uma decisão permanente, isso é aquilo que vai permanecer de abandonar aquilo que lhe afasta de Deus. Então, analise. Tudo que lhe afasta de Deus deve ser abandonado. E para mim encerrar aqui, eu já extrapolei o tempo aqui, foi muito, né? Ouvirei, né, ouvirei e perdoarei e sararei a sua terra. A resposta de Deus ao arrependimento. Então, houve o arrependimento e Deus dá uma resposta. Finalmente chegamos à maravilhosa promessa de Deus aqui no texto. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quando o povo de Deus se humilha, ora, busca a face e se arrepende, Deus promete 3 coisas. Ele ouvirá, perdoará e curará. Aqui é a promessa de Deus. Quando há, né, o arrependimento. Aí Deus o ouvirá, perdoará e curará. Isso nos leva, irmãos, ou nos revela a natureza graciosa e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Então, Deus se revela para nós nesse contexto, né? Da sua bondade e da sua misericórdia. Ele diz, eu ouvirei, perdoarei e curarei. A minha pergunta é, será que isso tem acontecido na nossa vida? Eu creio que sim. Deus tem nos ouvido, né? A nossa vida diante dele, né? Eu creio nisso porque Isaías vai dizer que Deus não está com os ouvidos tapados para que não nos possa ouvir, nem com a sua mão encolhida para que não nos possa ajudar, né? Atento ele está ao clamor dos seus filhos. Então, ele ouvirá, perdoará e curará. Eu creio que tem acontecido isso na nossa vida. Nós temos tido não só um sentimento, mas algo mais concreto na nossa vida, de que Deus tem nos ouvido, de que Deus tem nos perdoado, que Deus realmente tem nos sarado, né? Pela bondade, por aquilo que nós temos visto Deus fazendo. Então, primeiro, Deus promete ouvir as nossas orações. Então, ele não está distante, né? Nem desinteressado. Deus está atento à nossa voz. Pelo contrário, ele ouve atentamente o clamor do seu povo. Muitas vezes pensamos que Deus está longe ou indiferente, mas essa passagem nos dá a segurança de que ele está atento às nossas necessidades e pronto para responder. Então, creia nisso. Se você vive essa vida com Deus, você vive essa vida de intimidade com Deus, né, de aproximação de Deus, vivendo uma vida de humildade, Deus ele está atento às suas necessidades e pronto para responder, né? Não só está atento, mas pronto para responder. Cada um de nós aqui temos tido grandes respostas de Deus, e o nome dele tem sido glorificado. Em segundo lugar, chegando ao final, né, ele promete perdoar nossos pecados. O perdão de Deus é completo e gratuito. Quando Deus perdoa, ele perdoa, né? Ele é completo, não é algo, né, pela metade. Não, ele perdoou. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para nos purificar de todo o pecado. Então, Deus é o Deus que perdoa de forma completa e gratuita. Ele não guarda nossos pecados contra nós, mas lança-os no mar do esquecimento, né? Miqueias capítulo 7, versículo 19. Essa é a beleza do evangelho. Por meio de Cristo, nossos pecados são perdoados e nossa relação com Deus é restaurada. Olha que coisa maravilhosa. Através de Cristo, nossos pecados são perdoados e o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Por fim, queridos, Deus promete sarar a terra. Isso pode ser entendido de forma literal e espiritual. A desobediência e o pecado muitas vezes trazem consequências físicas, emocionais e espirituais para nós e para a nossa nação. Mas quando nos arrependemos, Deus traz cura. Ele restaura o que foi destruído pelo pecado e nos dá
uma nova esperança. Então, que nós vivamos, né, esse contexto que diz a palavra de Deus para nós nessa noite. Que nós venhamos viver essa realidade de humildade, né, de buscar a face de Deus e de se converter com um arrependimento genuíno e verdadeiro. Só assim nós vamos desfrutar da bondade, né, e da fidelidade de Deus para com cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado por essa tão grande oportunidade.